Reunimos-nos como família de Deus para lhe oferecer louvores e ações de graças, escutar e acolher a sua palavra, apresentar-lhe as necessidades do mundo, implorar o perdão de nossos pecados e pedir a sua graça, a fim de que, mediante seu Filho Jesus Cristo, nos entreguemos a seu serviço. A graça e a paz a vocês da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus que nos dá vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Um bom domingo, meus irmãos e minhas irmãs. Espero que todos estejam bem. Hoje, nos reunimos mais uma vez para o nosso serviço dominical, na Missão Anglicana de West Chapel, na cidade de Itapevi. Comecemos o serviço deste domingo pedindo a Deus perdão pelos nossos pecados. Oremos. Tem misericórdia de nós, Deus, segundo a benignidade. Apaga as nossas transgressões, segundo a multidão de suas misericórdias. Lava-nos completamente de nossa maldade e purifica-nos do nosso pecado. Cria em nós, ó Deus, um coração puro e renova em nós um espírito reto. Não nos lance fora da tua presença e não retire de nós o teu Espírito Santo. Torna a dar-nos a alegria da tua salvação e sustenta-nos com a graça de teu Filho Jesus Cristo. Amém. O Deus de amor, que por sua grande misericórdia promete o perdão a todas as pessoas que com sincero arrependimento e viva fé a Ele se convertem, perdoe e liberte vocês de todos os seus pecados, confirme e fortaleça suas vidas em todo bem e preserve vocês no caminho da vida eterna, mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. A palavra de Deus escrita no livro do Êxodo, capítulo 34, do versículo 29 ao 35. E ao descer Moisés do monte Sinai, as duas tábuas do testemunho estavam em suas mãos, quando desceu do monte. Não sabia Moisés que a pele de sua face resplandecia, enquanto falava com ele. E quando Arão e todos os filhos de Israel viram Moisés, eis que a pele de sua face resplandecia, e temeram aproximar-se dele. E Moisés chamou Arão e todos os governadores da congregação, e voltaram a ele. E Moisés falou. E depois de todos os filhos de Israel que se aproximaram, e ele lhes deu como ordem tudo o que o Senhor havia falado com ele no monte Sinai. Assim que Moisés terminou de falar com eles, colocou um véu sobre a sua face. Mas quando Moisés estava diante do Senhor para falar com ele, tirava o véu até quando saía. E saía, falava com os filhos de Israel e aquilo que lhes fora ordenado. E os filhos de Israel viam a face de Moisés, e a sua pele da sua face resplandecia. E Moisés colocava o véu novamente sobre a sua face e entrava para falar com eles. Palavra do Senhor, graças a Deus. Abre, Senhor, os nossos lábios, e nossa boca proclamará o teu louvor. Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens de boa vontade. Louvemos ao Senhor. Aleluia. Salmos de número 99. O Senhor reina, trema o povo, ele assenta entre os querubins, move-se a terra. O Senhor é grande em Sião, e ele está muito acima de todos os povos. Louvem o teu grande e terrível nome, pois ele é santo. A força do rei também ama o juízo. Tu estabeleceste a equidade. Tu executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltai vós o Senhor, vosso Deus, e adorai em seu escabelo, pois ele é santo. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes, e Samuel entre aqueles que clamam o seu nome. Eles clamaram ao Senhor, e o Senhor o respondeu. Ele falou, e as colunas de nuvem, e elas guardaram os teus testemunhos, e a ordenança que ele deu. Tu o respondeste, ó Senhor, nosso Deus. Tu foste um Deus que perdoastes, embora tivesse vingado as tuas invasões.
Exaltai o Senhor vosso Deus e adorai-o no seu santo monte, pois o Senhor vosso Deus é santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, é agora e será para todos sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. A palavra de Deus escrita na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, do versículo 12, e capítulo 4, o versículo 2. Vendo então que temos tal esperança, usamos grande simplicidade no falar. Mas tendo renunciado às coisas escondidas por desonestidade, não andamos em astúcia, nem manipulamos a palavra de Deus enganosamente, mas pela manifestação da verdade, nos recomendemos a consciência de todo homem a Deus. É vista de Deus. O Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, conforme São Lucas, capítulo 9, do versículo 28 ao 36. Glória te seja dada, ó Senhor. E aconteceu que, quase 8 dias depois desses dizeres, ele tomou contigo Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte para orar. E quando ele orava, foi alterada a sua aparência de sua face, e sua veste estava branca e resplandecente. E eis que estava falando com 2 homens, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falaram da sua morte, a qual havia de se cumprir em Jerusalém. Mas Pedro, que estava com eles, estavam carregados de sono. E quando eles acordaram, viram a sua glória, e aqueles 2 homens que estavam com ele. E aconteceu que, quando aqueles que se apartaram dele, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e outro para Elias, não sabendo o que dizia. Enquanto ele ainda falava, veio uma nuvem que os cobriu, e eles se atemorizaram a entrarem na nuvem. E saiu uma voz da nuvem que dizia: Este é meu filho amado, a ele o ouvi. E quando a voz passou, Jesus foi achado só. E eles guardaram silêncio, e naqueles dias não comentaram nenhum homem aquelas coisas que tinham visto. O Evangelho do Senhor, louvado sejas, ó Cristo. O domingo da Transfiguração encerra o período da Epifania. A cada ano lemos uma versão diferente de que cada evangelista deu a esse episódio. Em geral, não há grande diferença entre os sinódicos. Lucas insere o episódio no contexto de uma grande pergunta que perpassa o final da primeira fase do ministério de Jesus na Galiléia, antes do início da caminhada para Jerusalém. A grande pergunta é: quem é Jesus? Após tantos milagres, pregações e sinais, todos estão confusos. Herodes estava perplexo. O povo imaginava que Jesus fosse Elias ressuscitado. Pedro, porém, confessa: És o Cristo de Deus. 8 dias depois dessa afirmação que Pedro, acontece um episódio onde Deus confirma: Este é meu filho amado. Há uma relação formal entre o relato da transfiguração e o batismo de Jesus. A voz do céu se manifesta com as mesmas palavras. A beleza da cena é inextinguível e é descrita como assombro e admiração pelos redatores bíblicos, com a utilização de linguagens epifânicas. O rosto de Jesus brilhava como o sol e suas vestes como a luz. As roupas sempre indicam o status, a identidade social. As vestes resplandecentes indicam que Jesus permanece na esfera celestial. A cena é enriquecida com a visão de Moisés e Elias e com a própria intervenção da voz divina. No momento da transfiguração do Senhor, quando o mais apropriado seria o silêncio da contemplação, Pedro, extasiado, começa a falar impensadamente, como era típico de sua natureza. Tentando perpetuar aquele momento e reverenciar a memória dos 2 grandes líderes judaicos, o apóstolo sugere a construção de 3 tendas, uma para Moisés, outra para Elias e a terceira para Jesus. O desejo de Pedro
porém não era um desejo de Deus. O texto diz claramente que enquanto Pedro ainda falava, Deus o interrompeu como quem dizia: não ouça o que Pedro diz. Ele não sabe o que está falando, pois fala movido pelo impacto da emoção dessa experiência religiosa. Ouçam a Cristo. Este é meu filho amado, ouçam-no. De fato, se a proposta de Pedro tivesse sido ouvida, a igreja já nasceria dividida em 3 diferentes líderes, cada qual com sua tenda. Deste modo, essa narrativa pode expressar o conflito teológico existente já na igreja primitiva, particularmente entre os grupos de judeus que se convertiam a Cristo. Moisés é até hoje lembrado como certos grupos judaicos como o legislador. Através dele, o povo recebeu a lei de Deus. Sua pessoa representa a lei, a Torá. Em sua tenda predominaria a lembrança e o respeito à lei. De fato, o apóstolo Paulo, durante seu ministério, viu-se várias vezes em conflito com os chamados judaizantes, cristãos oriundos do judaísmo, que se instintiam no cumprimento de certas prescrições legais da cultura judaica, tais como a circuncisão e a guarda do sábado, ou as restrições alimentares. Esse grupo até consegue certa vitória no primeiro concílio da igreja em Jerusalém, quando prescrevem que os cristãos oriundos do mundo gentílico deveriam respeitar as prescrições alimentares do judaísmo. Porém, até onde sabemos, pela primeira resolução conciliar, nunca chegou a ser acatada em todo o cristianismo. Elias foi o primeiro grande profeta clássico do judaísmo. Os profetas eram pessoas carismáticas que relativizavam a lei ou que a interpretavam do modo muito mais profundo e criativo que as interpretações normais. Eles não se fixavam na rigidez da letra da lei, mas procuravam seus princípios, ou seja, a letra da lei não era a última palavra, mas a primeira, a partir da qual seria possível identificar a vontade de Deus no momento presente. Muitos desses profetas tinham comportamentos estranhos e afirmavam que Deus lhe falava diretamente, por meio de sonhos, visões e êxtases. Por isso, muitos profetas tiveram sérios problemas com os sacerdotes responsáveis pelo cumprimento da lei. Jesus, quando entra em Jerusalém, lamenta ser ela uma cidade que mata os profetas, e em um dos seus mais fortes discursos contra os judeus e fariseus, acusa-os de serem responsáveis pela morte de muitos profetas, que foram torturados, crucificados e assassinados. Elias, para muitos cristãos primitivos, representa a força do carisma profético. Em sua tenda, o valor maior seria dado ao carisma, ainda que hoje há discípulos de Cristo que se interessem em viver sobre a tenda da lei. Naturalmente, não se trata da lei judaica, mas da lei e das regras nascidas da própria história do cristianismo, em grupos católicos, em grupos protestantes e evangélicos. A preocupação central dos grupos cristãos que assim se organizam é defender uma vida cristã marcada pelo legalismo, dogmatizando pelas instituições. Viver sob a lei é pautar a vida pelo que já foi decidido, pelo papel que não dá margem a dúvidas, pelo passado que impede a criatividade e não há lugar para riscos, a coragem e a ousadia da fé. A mentalidade da lei toma forma nas normatizações canônicas, nos consensos morais e no grupo ou na rigidez institucional. Não podemos negar que isso, às vezes, dá bons resultados. Fortalece a identidade convencional e oferece segurança aos fiéis. A igreja que adota a mentalidade legalista será, sem dúvidas, uma instituição fortalecida. O problema é que a igreja não é só isso, porque as instituições vivem em estatutos e regulamentos para que a igreja tem de viver no poder do Espírito e na liberdade que o Espírito concede. Não nos lidamos com a magnífica proposta política de Pedro. Nós reconhecemos o valor da lei judaica sim, e também de algumas leis, normas e padrões que surgiam na história do cristianismo. Mas ao mesmo tempo, reconhecemos que o final da lei é Cristo, para a justiça de todo o que crê, a justiça que vem pela fé no Filho de Deus. Já a tenda carismática parece ser o que mais cresce hoje em dia. É a proposta eclesiológica talvez mais forte em algumas regiões do Brasil, tanto na Igreja Católica Romana
quanto nas igrejas evangélicas. Até mesmo na igreja anglicana, há notícias de grupos carismáticos bastante ativos que privilegiam as manifestações exaltáticas. O problema, a meu ver, não é esse. Há na igreja lugar para todas as formas de espiritualidade. Os grupos carismáticos certamente têm alguma coisa a nos ensinar. O problema é perguntar se o conteúdo dessa mensagem, na proclamação e na proposta desses grupos, será a continuidade com o princípio profético do Antigo Testamento e de Jesus Cristo. Esse princípio profético é sempre questionado das estruturas rígidas e distingue particularmente pela denúncia das opressões sociais e pela defesa dos pobres e oprimidos pelo compromisso com esses. Devemos nos perguntar então se o carisma profético de alguns grupos que privilegiam essa experiência mais exaltática coadula-se com o mesmo princípio profético que moveu Elias, Jeremias, Amós, Miqueias e Jesus Cristo. Se for o princípio diferente de profetas que se dizem que apenas as pessoas, e em particular os mais poderosos, querem ouvir que a denúncia e as opressões e não se importam com a injustiça, caracterizando-se então pelo princípio do falso profeta. Sim, pois no Antigo Testamento os falsos profetas também tinham manifestações exaltáticas rigorosamente iguais a do ponto de vista fenomenológico aos dos legítimos profetas de Deus. Nessa hora, necessitamos então do critério do discernimento que é oferecido pela própria vida de Jesus. Finalmente, é preciso considerar que a proposta de Pedro estava implícita também na construção de uma tenda para Jesus. E Deus não permitiu que isso acontecesse. Por que será? Não seria óbvio homenagear a Cristo com uma tenda em seu nome. É preciso admitir que uma tenda, por mais útil que seja para nos proteger do vento noturno e num acampamento, ela é sempre um espaço que impõe limitações e movimento de visão. Viver a vida cristã dentro de uma tenda é algo confortável, seguro e fácil, mas a fé se mostra eficaz fora da tenda. É interessante observar que a narrativa termina dizendo que logo após a transfiguração, os discípulos desceram do monte com Jesus para se defrontar com os embates da vida diária, onde a fé realmente se mostra eficaz. Isso tudo esclarece o significado do versículo do Evangelho de Lucas. A lei e os profetas vigoraram até João Batista, desde que o tempo vem sendo anunciado o reino de Deus. O reino de Deus chegou a nós de forma plena em Jesus Cristo. Nem a lei nem os profetas podem ofuscar Jesus Cristo. A lei tem seu lugar na vida da igreja, sim, como os carismas, mas não podemos e não pode ser o centro da vida cristã. Cristo é a cabeça do corpo e na sua igreja não pode haver lugar para tendinhas, porque o cristianismo é muito mais do que a lei e muito mais do que entusiasmos carismáticos. Aprendamos com o erro de Pedro a olhar somente para Cristo e não deixarmos nos iludir pelas emoções religiosas ou pela segurança de não martirizações petríficas e de não aceitarmos viver debaixo de outros domínios que não o de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. O Senhor seja com vocês, e como nos ensinou Cristo Salvador, oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu reino, poder e a glória para todo sempre. Amém. Ó Deus, que antes da paixão de teu unigênito Filho, revelaste a sua glória sobre o monte, na transfiguração, concede que nós, contemplando pela fé o resplendor de sua face, recebamos força para carregar a nossa cruz e mostrar a sua semelhança de glória em glória, por Jesus Cristo nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus agora e sempre. Amém. Que o caminho seja brando aos nossos pés, e o vento sobre leve em nossos ombros, que o sol brilhe sobre os nossos rostos, e as chuvas caiam serenas em nossos campos, e até que nos vejamos novamente, que Deus nos guarde na palma de suas mãos. E a bênção de Deus onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, seja convosco, e convosco habite eternamente. Amém.
Um abençoado domingo e um ótimo começo de semana a todos e fiquem com Deus.